Obscuro. Quando eu me formei em medicina, fiz o juramento de salvar vidas e manter sigilo profissional. Por isso, prefiro me manter no anonimato e vou me identificar apenas por Dr. MBG, que são as iniciais do meu nome, sobrenome. E quanto às pessoas que estão envolvidas nos relatos, usarei nomes fictícios. Desde pequeno, eu sempre tive o sonho de ser médico. Os meus pais eram pequenos agricultores e não tinham condições financeiras de pagar uma faculdade. Por isso, sempre me incentivaram a estudar para eu poder vir a realizar esse sonho. Eu praticamente não tinha vida social. No máximo, uma partida de futebol com os colegas, de vez em quando. E com muita dedicação e esforço, em 1994, consegui passar no vestibular e entrar na faculdade. E ainda com dificuldades, alguns anos depois, consegui concluir o curso de medicina. Assim que me formei, o meu primeiro objetivo era ajudar os meus pais, pois seria uma maneira de retribuir todo o esforço e, por que não, dizer o sacrifício que eles fizeram. A princípio, consegui um trabalho em uma clínica particular na cidade de Santos Dumont, que fica a cerca de 50 quilômetros da cidade que eu morava. Nessa clínica, eu atendia 3 dias na semana. O salário na clínica não era ruim, muito pelo contrário. Eu recebia em um mês o que os meus pais demorariam quase 6 meses para receber. Passado 2 meses, eu recebi outra oferta de trabalho. Eu teria que dar plantão durante um final de semana em um pequeno hospital em uma cidadezinha bem distante, que dava mais ou menos 300 quilômetros de onde eu morava. Como os plantões seriam a cada 15 dias e o valor que eu receberia era bem vantajoso, aceitei o trabalho. E nessa época eu ainda não tinha carro e viajava de ônibus até essa cidade. O ônibus que eu viajava saía aqui da onde eu morava à noite e só chegava lá quando era madrugada. No mês de junho daquele ano, eu fui para o plantão e cheguei à cidade por volta de 4 horas da manhã. E como de costume, pedi para o motorista parar o ônibus em frente ao hospital. E assim, eu não precisava voltar andando sozinho de madrugada. O meu plantão começaria às 7 horas, mas fiquei por lá conversando com um rapaz que era o porteiro, mas também fazia às vezes de maqueiro e vigia. Aliás, durante os meus plantões, a equipe de trabalho era bem reduzida. Trabalhavam apenas eu, 2 técnicas em enfermagem, uma moça na recepção, uma na limpeza e o porteiro. Isso durante a noite, mas na parte do dia apareciam mais 3 mulheres para trabalhar. Uma era cozinheira e a outra trabalhava na lavanderia e a terceira ajudava na limpeza. O médico responsável pelo hospital ficava de prontidão e quando acontecia algo mais grave, ele dava uma força. O hospital era bem modesto e quando chegava alguns casos graves ou de média complexidade, nós estabilizávamos o paciente e em seguida transferíamos para outros hospitais maiores, em Uberlândia ou até mesmo para Belo Horizonte. Nesse dia, já estava quase amanhecendo, quando ouvimos buzinas e um alvoroço na emergência, pois algumas pessoas estavam trazendo um homem magro, meia-idade, sem roupas e com várias perfurações no corpo, e pelo jeito tinha sido atingido por projéteis de arma de fogo. Rapidamente, ele foi levado para o consultório e o homem estava desacordado, mas por incrível que pareça, ele estava estável. A pressão arterial estava apenas um pouco baixa. Na hora eu fiquei sem entender como era possível uma pessoa em uma situação daquelas continuar vivo e com os sinais vitais dentro da normalidade. Comecei a cuidar dos ferimentos e a examinar clinicamente, mesmo estando aparentemente bem.
o outro médico que estava no plantão falou que iria pedir a transferência, pois ele poderia piorar de uma hora para a outra. Nessa hora, o homem segurou no meu braço e eu tomei um susto. E quando olhei, ele abriu os olhos e notei que ele estava bem assustado. Eu pedi que ele se acalmasse. Falei que estávamos no hospital e perguntei se ele se lembrava do que tinha acontecido. O homem falou o nome dele, disse que se chamava Elias e que tinha sido assaltado na rodovia e que os ladrões levaram ele por uma estrada de terra e tentaram matá-lo. Ele também disse que estava bem e que não precisava transferir. Aquela situação ficava cada vez mais estranha. Começamos a tentar extrair os projéteis do corpo do homem e, por incrível que pareça, eles quase que saíam por si só. Era como se o corpo estivesse expulsando as balas. Deixamos ele em observação e fomos até a recepção saber realmente o que tinha acontecido. Perguntamos às duas pessoas que haviam trazido o homem se eles sabiam o que aconteceu e se o homem era parente de algum deles. Eles falaram que não conheciam o homem e com certeza não era morador da pequena cidade. Os dois homens que levaram o rapaz ferido eram moradores do município. O mais velho era pequeno criador de vaca leiteira e o outro rapaz era quem pegava o leite no sítio e vendia na cidade. Eles nos falaram que quando o rapaz estava indo buscar o leite, encontrou o homem caído na estrada. Ele pensou que estava morto, foi até a fazenda e avisou seu José, o dono do sítio, e vieram verificar. Mas quando chegaram, perceberam que ele ainda estava vivo. Sendo assim, colocaram na caçamba da picape e socorreram, levando o homem até o hospital. Bom, até aí tudo fazia sentido. Mas o que eu não compreendia era como uma pessoa conseguia ter uma recuperação tão rápida. Seu José e o outro rapaz foram embora. O médico me entregou o plantão e assim o dia foi passando. Mais tarde a polícia chegou ao hospital e no depoimento Elias disse a mesma coisa, que foi assaltado e levado para a estrada de terra. Ele falou o seu nome completo e endereço e ficou de depois ir à delegacia. Nesse meio tempo, eu pedi para que o porteiro fosse até uma loja e comprasse algumas roupas para o homem, já que ele estava sem dinheiro e sem documentos. Ao final do dia, ele me agradeceu pelas roupas e me falou: "Doutor, eu vou embora, já estou bem e sou grato pelo que o senhor fez por mim. Mas só peço um favor, tem como o senhor me arrumar uns trocados para eu poder chegar em casa?" Clinicamente, ele estava bem, e por incrível que pareça, até mesmo os ferimentos já estavam cicatrizando. E eu falei que não podia liberá-lo ainda, mas devido à insistência, eu permiti que ele fosse embora, e também dei uns trocados para ele. Mas antes avisei que na segunda-feira ele fosse até a delegacia. O restante do plantão foi tranquilo, e na segunda-feira voltei para minha cidade. Bom, o tempo passou. Eu nunca mais tinha visto aquele homem. Nesse meio tempo, as coisas melhoraram muito para mim e me tornei financeiramente estável. Consegui dar uma vida confortável para os meus pais e ajudar os meus irmãos. E também parei de trabalhar naquele pequeno hospital. No ano de 2010, eu, minha noiva e um casal de amigos saímos para acampar em uma reserva ambiental. O local tem uma pequena cachoeira e um riacho de águas cristalinas, com a natureza bem preservada e, por coincidência, fica bem próximo daquela pequena cidade que eu trabalhava. Chegamos ao local do acampamento por volta das 13 horas. Montamos as barracas e fomos aproveitar para nos divertir. Quando a noite chegou, acendemos uma fogueira e ficamos conversando e relaxando à luz da lua e sentindo a paz e a tranquilidade do local. Por volta das 10 horas da noite, escutamos passos no meio da mata. Ficamos em silêncio e atentos, e por um momento os passos cessaram. Mesmo assim, eu fiquei assustado, pois pensava se tratar de algum predador.
Tudo ficou em silêncio, mas esse foi quebrado por um uivo aterrorizante. Nessa hora o meu coração disparou. Meu amigo Felipe me perguntou o que estava acontecendo. E eu falei que não sabia, mas que também estava com medo. E o pior era que nós não tínhamos armas para nos defender, apenas uma faca. Minha noiva, a Neuma, começou a chorar e pedir para a gente ir embora. Àquela altura dos acontecimentos, essa era a melhor alternativa. Porém, o nosso carro tinha ficado a cerca de 2 quilômetros do local do acampamento, no sítio de uma família que fazia limite com a reserva. Por instinto de sobrevivência, decidimos sair dali o mais rápido possível. A gente foi andando, iluminando a trilha com uma lanterna, mas alguma coisa começou a nos seguir por dentro da mata. Era nítido que algum predador poderia nos atacar. Apressamos passos, mas a Gisele, a noiva do meu amigo Felipe, escorregou e torceu o tornozelo. E assim não podíamos correr e tivemos que praticamente carregá-la nos braços. Mesmo devagar, a gente continuou andando, mas de repente um animal gigantesco saltou da nossa frente, a poucos metros de nós. Ele parecia um cachorro, porém bem maior que qualquer um que eu já tinha visto na vida. O animal ficou parado a cerca de 20 metros de distância. Seus olhos pareciam que eram duas brasas vivas e ele rosnava muito. Ele tinha pelos esbranquiçados. Eu segurei a faca e os outros pegaram pedaços de pau e pedras para tentar nos defender do ataque iminente. Eu gritei, tentando espantar o animal, mas para minha surpresa ele ficou em pé, como um bípede. Minha noiva desmaiou. Pensei que fôssemos morrer devorado por aquele animal. Ele começou a andar na nossa direção, e quando estava a poucos metros de nós, um outro animal semelhante, porém com pelagem escura, apareceu. Se a luta contra um animal seria difícil para nós, com dois então era questão de minutos para que todos nós morrêssemos e fôssemos devorados. O animal parou e ficou frente a frente comigo, mas como por milagre, ficou parado me encarando e não me atacou, e aos poucos foi recuando. Aquilo era muito aterrorizante, mas o pesadelo continuou, pois o outro ser queria nos atacar. Mas para minha surpresa, nessa hora eles começaram a brigar entre si. Era algo surreal, aquelas duas bestas lutando ali na nossa frente. A minha namorada retomou a consciência, mas nós não tínhamos forças para correr. Porém eu tive a sensação que pelo menos um dos dois não nos mataria. O problema era saber quem venceria aquele embate. Depois de alguns minutos, o primeiro animal conseguiu subjugar o outro, que só riu correndo para dentro da mata. E de onde estávamos, ouvimos um uivo. Depois disso, o vencedor saiu da trilha e ficou parado a poucos metros ao nosso lado. A gente foi andando e ele nos seguiu como se fosse um cão, nos protegendo, sem rosnar e sem nos atacar. Realmente era como se estivesse nos escoltando. A gente foi até o sítio e quando chegamos à porteira, o animal se colocou em pé e tentou balbuciar alguma coisa. O som emitido parecia com a palavra doutor. E depois disso, ele se embrenhou na mata e desapareceu. A gente chamou o dono da casa e falamos o que tinha acontecido. E para nossa surpresa, o dono do sítio acreditou no que falamos. E ele achou melhor a gente ficar dentro da sua casa e só sair pela manhã. Ficamos conversando até mais tarde. E nessa conversa ele nos revelou que algumas pessoas dizem já ter visto essas criaturas na região, e ele acredita se tratar de um lobisomem. E ainda nos falou que o pessoal desconfiava de um homem chamado Elias, que morava sozinho em um pequeno sítio bem isolado dali. Passamos o restante da noite na casa dele, e no outro dia fomos até o acampamento para pegar nossas coisas, e depois voltamos para nossa cidade. Com essa experiência assustadora, mas também fascinante na nossa bagagem. Tá aí, galera,
Mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.